Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de política, o Sem Mimimi, né? Então aqui, agora numa nova temporada, segunda temporada do nosso podcast, entrevistando hoje e conhecendo um pouquinho mais sobre a vida dele, né? O vereador Gleison Begali, do PRD. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Natália, um prazer estar aqui com você hoje. Também poder responder as perguntas e prestar contas, né? Falar um pouquinho aí com as pessoas que nos assistem. Uma oportunidade muito grande. Fui o primeiro entrevistado do Sem Mimimi. Isso que eu ia falar, né? Na primeira temporada. Quando você lançou o programa, eu tive o privilégio, ainda como presidente da Câmara Municipal, fui o primeiro entrevistado aqui do programa. Poder retornar aqui hoje, poder falar mais um pouquinho aqui para vocês, para mim é uma honra muito grande. Fico lisonjeado por estar aqui mais uma vez com vocês. Isso, agora na segunda temporada, fazendo parte aqui. Então, quem não conhece Gleison Begali, né, vamos conhecer hoje um pouquinho da história dele, a trajetória dele, tanto como na vida pessoal, profissional, como vereador, né? Então, Gleison, quem é Gleison Begali? Olha, Natália, eu sou um mineiro, nascido e criado em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Vim para Catanduva aos 15 anos de idade, por volta dos 15, 16 anos. Fiquei órfão de pai e mãe. Vim para Catanduva a convite dos meus tios, minha tia Célia, que é a irmã da minha mãe, e meu tio Geraldo. Vim para Catanduva e aqui estou, né? Me descobri como pessoa, como profissional. Aqui, né, namorei, né, minha esposa, primeira e única namorada. Me casei. E aqui estou já há mais de 30 anos construindo uma história que, creio eu, uma história aí de dedicação, de apoio, de ajuda, de auxílio ao próximo, que é aquilo que me satisfaz mesmo enquanto pessoa pública. E você é professor, também tem uma vida aí ligada ao esporte, ao xadrez. Sim. Né? Vamos falar também sobre isso que acho que é importante. Eu sou professor há quase 30 anos já no Colégio São Mateus, uma escola que eu posso dizer que é minha segunda casa, né? Já há quase 30 anos na mesma instituição de ensino, mas passei por outras instituições aqui de Catanduva também, ministrei aulas em outras escolas, já dei aulas de diversas atividades, mas o xadrez é de fato aquela que mais me deu ressonância, né, perante a coletividade e que também me fez conquistar também muitas coisas, né? Tive a oportunidade de acompanhar a trajetória de tantas jovens, tantas crianças se destacando aí nesse tabuleiro que eu digo que é o tabuleiro da vida, né? Que representa tantas coisas e de fato, além, claro, né, de professor, exercendo a vereança, obviamente, pai de família, eu tenho 2 filhos, a minha esposa Aline, o Gabriel e a Mariana, que são meus filhos, o Gabriel com 18 e a Mariana com 15 anos. E estamos aí, construindo uma história aqui em Catanduva, creio eu, bastante profícua, deixando um legado aí para as próximas gerações. E eu acho bonito quando você utiliza a tribuna lá, seja no Pinga Fogo, nas explicações pessoais, que você usa umas palavras bonitas, né? São coisa de professor. A gente, às vezes ou outra, a gente acaba falando, mas não é nada preparado. Eu não escrevo, você pode observar que raramente eu escrevo alguma coisa. As coisas vão fluindo, vão aparecendo, o hábito, é o hábito, a gente, né? Então a gente fala com o coração. Eu falo que o melhor discurso não é o que tem as melhores palavras, mas é aquele que de fato nasce de dentro da pessoa. Então a pessoa pode ser a mais simplória possível, mas se de fato ela fala com o coração, ela vai se fazer entender, vai se fazer compreender, e isso vai fazer sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então não são as palavras, as melhores e mais bonitas palavras, mas aquelas que de fato nascem de dentro da pessoa e assim, com certeza, vai alcançar os seus objetivos ali, o porquê daquele momento, o porquê daquela fala. Exatamente. E Gleison, por que você decidiu entrar na política? Você tem daí uma carreira, sendo professor, 30 anos numa escola, por que decidiu entrar na política? E de cara também já foi presidente. Acho que é bacana a gente falar dessa tua trajetória aí, 2 anos na presidência da Câmara. Sim. Primeiro, a gente fala que muitas vezes a gente não escolhe, mas nós somos escolhidos, né? Eu mesmo, como professor, nunca imaginei que a minha vida se daria, né, dentro de uma escola. Eu sou formado em curso técnico na área de informática, fiz faculdade na área de tecnologia
E aí os meus objetivos eram sempre de ir para uma grande empresa, trabalhar na área de desenvolvimento, essas coisas. Mas eu acabei entrando nessas para ministrar aulas em escolas técnicas, dei aula em várias escolas técnicas de Catanduva, fui para o colégio e lá eu fiquei e fiquei até hoje. E hoje já não me vejo fora dessa seara. E a política foi mais ou menos assim. Eu sempre gostei muito de política, sempre me interessei, sempre atuei nos bastidores ali, junto com algumas pessoas. Sempre apoiei muito o professor Nelson Lopes, que é também uma inspiração muito grande para mim, um exemplo, né, de pessoa pública. E acabei vindo meio como se fosse uma situação natural. Certa vez ele decidiu por não sair mais, o professor Nelson. E aí então houve um convite se eu não gostaria de me aventurar. E eu, como sempre, nutri essa vontade, mas sempre muito em respeito a ele, disse: professor, se o senhor não for, eu de fato posso ter essa oportunidade. E aí ele me disse: então vai se preparando e quando estiver mais próximo a gente decide. E aí, faltando alguns meses, ele me procurou, nós nos encontramos, e ele falou: Gleice, não vou mesmo, a família já pediu para a gente parar, vamos junto com você agora. E aí foi onde eu saí candidato a primeira vez. Fiquei entre os 13 vereadores mais votados, né? À época eu fui o 12º, mas não consegui por conta do coeficiente eleitoral. As regras são, às vezes é um pouco complicada para a pessoa, o leigo em casa entender, mas mesmo ficando entre os mais votados, não consegui ocupar uma das cadeiras. Aí fiquei os 4 anos, continuei minha vida trabalhando, fazendo... Não era o momento. Não era o momento. Eu não me arrependo, viu, Natália? A época foi muito dolorido, porque foi por poucos votos. Senti bastante. Mas depois, amadurecendo, vindo agora a vitória nesse segundo pleito, eu, de fato, olhando para trás, e aí, concomitantemente, pude exercer o cargo de presidente, também onde acredito que deixei um legado muito importante para a construção aí do nosso legislativo, com muita seriedade, com muita honestidade, que também acredito que foi o momento certo, na hora certa. Então, não sofri na época, quando perdi, mas a mais maduro, depois de 4 anos, pude ver que, de fato, olhando para trás, o momento era esse. Sim, é tudo no tempo certo e no tempo de Deus. A gente que tem pressa, né? Mas tudo no seu tempo certinho. E aí, vamos falar um pouquinho, então, porque não é fácil você entrar sem muita experiência, sem conhecer como que funciona e já numa responsabilidade tão grande de ser um presidente ali, tendo que ter as responsabilidades com funcionários, né? Eu acho que não deve ser tão fácil. Eu venho da iniciativa privada. Além de professor, eu já tive algumas empresas, né? Fui proprietário de algumas empresas, sempre me aventurei no ramo do empreendedorismo. Mas eu confesso que no momento em que eu venci a eleição para presidente da Câmara, no dia 1º de janeiro de 2021, eu confesso que me deu um gelo na barriga, um frio na espinha. E agora, né? Eu olhei para os lados e falei: e agora? O que eu faço? Como que funciona esse sistema, essa engrenagem, né? Porque você vem da iniciativa privada, onde você é o proprietário, ou mesmo como funcionário, mas dentro de uma empresa privada, onde você tem uma liberdade muito maior. Você pode fazer as coisas como você bem entende, ou como o seu superior assim determina, onde você pode discutir: olha, vamos fazer assim, o assado. E dentro do meio público as coisas são muito diferentes. Você só pode fazer as coisas mediante uma lei que previamente permita a execução daquilo. Então, de fato, e também os interesses políticos que são os mais variados, né? E é tudo moroso também, tudo moroso. Né? O funcionalismo também, que é quem mantém, né, a estrutura pública de pé, também existe as suas particularidades que são muito diferentes da realidade do setor privado. Então, foi um momento ali realmente muito difícil. Mas tínhamos uma equipe muito boa, pessoas que estavam ali para apoiar, os próprios funcionários, colaboradores da casa. E eu acho que foi um momento de muito aprendizado, mas também de grandes realizações. Eu tenho, acho que, boas e grandes realizações. Nós fizemos concurso público na casa, que fazia muitos anos que não fazia. Fizemos a reestruturação. À época nós tínhamos um problema seríssimo com os assessores, que foi sanado. Sim. Nós conseguimos, havia pagamentos, né, de subsídios ali para os funcionários que reiteradamente o Ministério Público já estava entrando com ações, já tinha ações em curso, para que pudesse ser coibido. Nós, com a reestruturação da casa, nós incorporamos esses pagamentos e corrigimos essas falhas. Então eu acho que foram 2 anos de muito trabalho
Muito aprendizado. Muito também, cabelo né? branco, mas também de um legado que nós deixamos, tenho certeza que deixamos uma história, uma página bonita, escrita de como administrar a Câmara Municipal. É claro que se voltássemos a ter essa oportunidade, não que eu queira, pelo contrário, mas se voltássemos ali para a execução ali de uma presidência, hoje, com um conhecimento muito maior, obviamente faríamos coisas ainda melhores. Mas volto a falar que isso não passa mais pela minha, não tem mais essa vontade. Bom, você hoje está no PRD, né? Antes era do PDT, hoje PRD. Por que mudou? Olha, nós estávamos muito bem colocados dentro do PDT, um partido que eu só tenho a agradecer. Foram anos muito bons, um partido que nos deu condição de realizar um trabalho dentro aqui daquilo que nós achávamos como correto dentro da política. Nunca houve uma imposição, uma situação em que o partido pudesse vir interferir ou num voto, ou num posicionamento. Enfim, realmente pudemos exercer na plenitude o exercício da vereança dentro daquilo que cada um dos 3 vereadores, né, eu, Maurício Riva e o Nelson Toso, tínhamos inerentes a cada um de nós, né, como o correto, como o certo, como o melhor a se fazer naquele momento. E houve uma situação, se aproximando agora desse novo pleito, em que havia uma determinação de que o PDT haveria necessariamente de seguir determinadas posições. Houve uma mudança, né, com a vitória do governo federal e o PDT indo compor o governo Lula. Houve algumas mudanças nessa liberdade que até então nós tínhamos. Teria que apoiar, por exemplo, o PT? Exatamente, teria que haver uma convergência. A maior parte do partido, das pessoas, eu acho que o partido político, eu acho que é isso, tem que ser a democracia, tem que prevalecer sempre, optaram por encontrar um caminho, um partido que pudesse manter até então essa autonomia que havia dentro do PDT. Então o PRD se demonstrou um partido aberto a isso, ou seja, que nos deu a condição necessária de nós podermos continuar fazendo aquilo que as pessoas, a maioria das pessoas dentro do partido, achassem por bem. E era um grupo forte, né? O PDT um grupo forte, bem posicionado, um grupo, a gente vê ali bem unido também. Sim, juntamente com o PSDB, até então, compunhamos a maior bancada, né, com 3 vereadores. E nessa abertura que tem, que chamamos de janela, né, eleitoral, onde os candidatos podem trocar de partido sem ter o problema da perda do mandato, houve a migração dos 3 vereadores do PDT, mais o vereador Alexandre Martinho Belê, que também veio compor conosco o PRD, e hoje somos a maior bancada da Câmara Municipal. E digo que estamos aí novamente para escrever, para definir aí os rumos, assim como nós acreditamos que o PDT ajudou efetivamente a definir os rumos da eleição passada, tenho certeza que o PRD agora também tem poder para poder definir os rumos dessa nova eleição. Você acredita que aí deve fazer uns 3? Eu acredito que no mínimo 3 vereadores a gente deva levar para a próxima gestão. Assim como o PDT. Assim como o PDT fez anteriormente. À época o PDT eram 19 candidatos, né? Agora, com a mudança eleitoral, são apenas 14. Mas ainda assim, um grupo muito bom de pessoas. Digo para você, sem medo de errar, não conheço, obviamente, todas as outras agremiações, mas eu falo que o PRD hoje tem um dos melhores times políticos da cidade para disputar aí as eleições. E dia 6 de outubro nós vamos confirmar isso nas urnas. É isso mesmo. Está chegando. 4 meses. Está chegando, estamos em plena pré-campanha, né? O pessoal mostrando aí a que veio, um grupo jovem, pessoas bem intencionadas. Temos feito várias reuniões, nos reunindo frequentemente. O pessoal está engajado, está empenhado, e o pessoal que queira aí ficar com a cadeira vai ter que trabalhar bastante. Mesmo aqueles que já têm mandato vão ter que suar muito a camisa para poder. E eu falo que independente de quem entrar, né, sejam 2, sejam 3, sejam 4, aqueles que entrarem dentro dessa agremiação, tenho certeza que tem tudo para fazer um ótimo mandato, porque são pessoas que estão demonstrando até então, que estão ali realmente para dar continuidade nesse trabalho que o PDT vinha até então realizando em Catanduva. E você falou de jovens, eu acho tão importante quando os jovens se interessam por política, né, quando mulheres também se interessam por política. A gente precisa de mais jovens para renovar, para ter ideias boas, né? A gente
eu fico triste quando alguém fala assim, eu não gosto e não me envolvo com política. Porque política faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente quer uma coisa, o outro não quer, então a gente vai ali negociar. Tudo isso é política, né? Então, valores, preços que mudam, tudo isso faz parte, né? E aí, quando a gente vê uma moçada vindo com essa vontade de mudar, né? Eu quero mudar a minha cidade, eu quero melhorar, eu tenho projetos, eu tenho ideias, e eu falo, olha, é isso, né? Vamos tentar renovar, vamos tentar mudar. E as mulheres também. Antes, as mulheres, elas falavam assim, mas eu já tenho tanta coisa, eu cuido da minha casa, eu tenho filho para criar, não vou me envolver. E hoje eu já vejo um pessoal diferente envolvido, sabe? Querendo participar mais. A gente vê até quando tem a sessão da Câmara, o pessoal indo, ou o pessoal assistindo, né, as sessões das suas casas, mas acompanhando o que está acontecendo no município. É importante isso. Natália, eu concordo, compactuo com tudo isso que você falou. Acho super importante a participação das pessoas, a questão também das pessoas não serem mais apáticas em relação à política. Inclusive, a minha assessora Andréa, ela fala muito nessa frase, que nós não podemos mais ficarmos de braços cruzados, não há mais tempo para isso. E na política, principalmente. E as mulheres se envolverem, participarem efetivamente, é realmente preponderante, importantíssimo. Acho que as campanhas devem sempre prevalecer com a participação das mulheres, a participação feminina. Temos o privilégio de ter uma Câmara hoje já com 2 mulheres, apesar de ser pouco, né, comparado às 13 cadeiras, mas já é um avanço comparado com muitas câmaras e olhando o próprio retrospecto de Catanduva. E nós temos, se eu não me engano, é lógico que não foi registrada as candidaturas, mas se eu não me engano nós vamos ter a mais jovem candidata mulher da história de Catanduva na agremiação do PRD, que é a Isa. A Isabela é uma jovem, se eu não me engano tem 18 ou 19 anos, enfim, ela é bem jovem ainda, tem idade, mas já vai aí assumir um posto aí de disputa aí da cadeira para representar as mulheres. Ela representa não só as mulheres, mas a juventude, enfim, os estudantes, aí, os universitários, uma ótima opção aí para Catanduva. Quem sabe as pessoas se espelham, né? Os jovens se espelham nela. Se inspiram, fala, poxa, se ela está interessada, vamos também a gente tentar entender o que está acontecendo. É tão importante quando a gente conhece as leis, né? Quando a gente vê o que tem sido feito. Porque o que eu vejo muito assim, olha, a pessoa não sabe o papel do vereador e confunde com o prefeito, né? O que pode ser feito, o que não pode. Às vezes vai cobrar do vereador algo que não é da prerrogativa dele. É o papel do prefeito, né? Acho que você deve passar por isso. Às vezes ser cobrado por alguma coisa que... As pessoas não compreendem, na sua grande maioria, a tripartição, né, dos poderes no Brasil, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Muitos me param na rua e perguntam, como está lá na prefeitura, Gleison? Aí às vezes eu falo, não estou na prefeitura, estou na Câmara, né? É ali do Outrora lado. eu nem falo, porque a gente acaba, né, entendendo que a pessoa nem fala isso por mal, de forma alguma, mas é porque por ignorância mesmo, por não conhecer. Desconhecimento. E aí a questão muito, né, da questão do legislativo, qual é a função primária do vereador, que é legislar e fiscalizar, né, que são as funções básicas do vereador, em detrimento do prefeito, que é o executor, né, que é o executivo, que é aquele que realiza as obras, as ações, enfim, que é aquele que é escolhido para administrar a cidade, né? O prefeito, ele é um administrador, né, é aquele escolhido pela população para, durante os 4 anos, dizer onde que o dinheiro que nós pagamos, que todos nós pagamos, vão ser aplicados, de que forma serão aplicados. E os vereadores são aqueles que devem legislar, ou seja, né, votar, fazer e votar leis, e fiscalizar o uso do prefeito, né? Qual o uso que ele faz desses recursos, que é o chamado erário, né? O que ele faz desses recursos na aplicação, essa fiscalização. Então, e as pessoas muito cobram os vereadores por execuções, né? Tapar um buraco, fazer isso, fazer aquilo outro. É claro que o vereador serve sim como um intermediário, tem dentro das suas prerrogativas as indicações e os requerimentos, que são ferramentas que nós temos à disposição para encaminhar ao executivo esse pedido, mas a realização em si cabe ao prefeito e à sua equipe, obviamente, de secretários dentro das suas pastas para atender ou não, né, essas demandas. Aí cabe
ao executivo. Mas é o que você disse, existe uma mistura, o pessoal não Muita gente não faltou entende. nessa aula, né? Faltaram dessa Muita aula. gente faltou no dia que falou sobre os 3 poderes, né? Então eu vejo aí minha filha de 9 anos está estudando isso e eu falo, ó, frisa bem, aprende bem, né? Para depois saber cobrar e não confundir, que é importante. Ô Gleison, vamos falar um pouquinho da sua carreira política, né? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante esses 3 anos e meio, né? E também como que você superou? Olha, a grande dificuldade, Natália, nós até já fizemos um en passant aqui na situação, foi a mudança, né, da vida privada, né? Uma pessoa que a vida toda esteve ligada às questões privadas para a vida pública. Né? Aí junta-se a questão de assumir a presidência da casa, que é um cargo executivo dentro do legislativo, né? Obviamente dentro apenas da estrutura pública ali da Câmara Municipal, mas essa foi a minha grande dificuldade, poder compreender a máquina pública, as suas dificuldades, o seu engessamento, a dificuldade em execução das coisas, o caminhar, né? Tudo com muita burocracia, muito protocolo, sai de uma mesa para outra, tem que assinar um protocolo de entrada, de saída, um despacho, enfim, essa foi a grande dificuldade, de poder assimilar essa morosidade, essa dificuldade, todas essas questões aí. E a gente tem a cobrança da população, né, de poder fazer as coisas acontecerem. E tem que atender também a população. O atendimento à população. Então, a grande dificuldade mesmo foi essa transição da vida privada para a vida pública. E hoje eu me situo entre as duas, né, mas hoje já com uma assimilação muito maior de como conduzir cada uma delas. Já consigo fazer a virada da chavinha de forma mais rápida. Você vê, tudo no tempo certo aconteceu, né? Sim. Ô Gleison, quando você esteve aqui no jornal CR News, que veio mostrar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouco das leis que você apresentou, que foram leis aprovadas, que já estão em pleno funcionamento aí. Qual delas que você hoje fala, poxa, que bom que eu tive essa ideia, que foi positivo, que vai impactar na vida das pessoas? Olha, eu falo que o nosso mandato ele foi dividido em 2 partes. É uma fase de pandemia e uma fase pós-pandemia que nós vivemos hoje. E a fase de pandemia pegou praticamente metade desse período que nós estávamos até então. E nesse período a gente só legislava em função, geralmente, da pandemia. Sim, né? Então eram leis voltadas para a pandemia. Então nessa época eu fiz algumas leis específicas que hoje talvez não tenham tanto sentido. Mas, por exemplo, criamos como de utilidade pública as atividades de utilidade pública, não, como de atividade essencial as atividades físicas, que à época estava aquela questão do fecha academia tudo, fechada. Academia fechada, as pessoas não podiam se exercitar. Então, eram situações importantes. Criamos também uma lei que fazia com que o município aplicasse aulas de atividade física virtual para as pessoas poderem também, aquelas que se sentissem à vontade, através do seu celular, computador, pudessem se exercitar. Fizemos uma lei que permitia também a parceria público-privada dentro da área esportiva. A gente vê hoje muitos empresários querendo participar da vida esportiva do município, ajudando, auxiliando, e não havia legislação para isso. Muitas vezes fazia, mas fazia de forma irregular, ficava aí à margem da lei. Como eu disse, né, no público, tudo que para se fazer tem que ter uma lei que preveja antes todos os acontecimentos. Então foram muitas leis nessa época aí da pandemia que nós fizemos. Inclusive a lei que isentava das taxas sobre serviço daqueles estabelecimentos que ficaram fechados durante a pandemia, para que as pessoas eram obrigadas a ficar 50% do tempo fechado, pagasse apenas 50% dos tributos, que foi aprovado. Até a época recebeu um veto executivo, mas nós ganhamos depois no tribunal. E os comerciantes puderam entrar com um pedido de ressarcimento desse pagamento a mais aí junto a municipalidade. Então foram leis importantes. Eu acho que mais até do que as leis é o ato de você estar cuidando ali das pessoas, né, Natália? E essas leis impactaram de forma direta as pessoas. E né? positivamente. E positivamente. E aí então acho que é um conjunto de ações que eu falo que o que mais eu acredito que tenha feito é o ato em si, não apenas meu, mas de todo o gabinete, de estar cuidando das pessoas que nos procuram, até mesmo daquelas que muitas vezes nem sabem, mas que estão lá na sua casa, mas de alguma forma são impactadas pelas leis que nós criamos ali dentro do Legislativo. E, obviamente, das questões de fiscalização, de aplicação dos recursos, né, que são muito importantes.
Bom, você falou que tem muitas pessoas que elas vão até a Casa de Leis, né? Porque muitas vezes não consegue ter esse acesso direto com o prefeito, com o secretário. Então é ali naquele vereador que eu tenho amizade, que eu conheço, que me representa, que eu vou pedir uma ajuda. E deve ter muito atendimento ali diariamente, vocês vereadores. Que tipo de pedido chega bastante ali para vocês, Gleison, para ajudar ali? Eu vejo, por exemplo, você indo muito em bairro. Sim. Né, ajudando muito pessoas de bairro mesmo, que às vezes te ligam e falam, vem aqui no bairro. Sim. Hoje, com as questões tecnológicas, você consegue atender as pessoas muitas vezes sem que elas necessariamente tenham que ir até o gabinete. Mas hoje, de forma específica, nós fizemos 2 atendimentos no gabinete, 2 pessoas nos procuraram, uma para fazer isenção de IPTU, foi com o filho para poder, o senhor já aposentado, que se enquadra dentro ali da legislação, e outra para fazer um recurso de um terreno que não é terreno, ele recebeu uma multa na casa dele por falta de limpeza do lote, mas é a casa dele, tem uma casa lá, então não tem como ter mato alto, né? Aí nós pedimos uma foto da casa, peguei o espelho do IPTU, entramos com o recurso, protocolamos hoje na prefeitura. Mas a gente recebe todos os mais diversos pedidos. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de bairros, onde a gente atua de forma direta, do próprio bairro onde eu moro, que é lá no Sebastião Moraes, e de outros bairros também. E eu tenho uma participação bastante efetiva junto à comunidade. Seja através, às vezes, de movimentos de representação de classe, ou até mesmo movimentos religiosos, de algum movimento que a gente participa, ou com os próprios moradores que se organizam, mas eu tenho essa entrada realmente em muitos bairros e a gente, né, inegavelmente acaba recebendo muitos pedidos, e aí são os mais variados. Desde iluminação pública, asfalto, buracos, guia, sarjeta, questões relacionadas à água, esgoto. Essa semana mesmo, lá na Daniel Soubia, uma professora me procurou dizendo que ela estava vendo muito lixo jogado ali na extensão. Ali é um lugar onde as pessoas têm feito muita caminhada. Você passa, é um trajeto que eu passo muito. As pessoas, final de tarde, estão muito ali caminhando, porque ficou uma área legal ali ao retorno do rio. E aí ela falou, Gleice, não tem uma lixeira ali. Claro que isso não justifica a pessoa jogar lixo no chão, mas é óbvio que também se tivesse as lixeiras ali, 2 ou 3 instaladas ali ao longo da via, poderia favorecer também para as pessoas jogarem o lixo no local correto. Então são os mais variados. Pessoas como a professora Tânia, que estava preocupada ali com a limpeza ali da região, e tantos outros pedidos que nos chegam, iluminação. Então a gente está sempre atento aí às demandas da população para bem atendê-los, para que eles possam também ter essa confiança no trabalho do vereador. Isso, eu ia até te perguntar, como você anda bastante pela cidade, ouve bastante população, o que você sente que talvez assim, até como cidadão, essa pergunta, que você acha que é de necessidade, que você enxerga que, poxa, isso aqui precisa melhorar, precisa mudar? Olha, eu acho que a cidade, de forma geral, acho que as questões de zeladoria e de infraestrutura são sempre necessários. Entra prefeito, sai prefeito, essa é uma questão permanente. De você cuidar bem da cidade, manter a cidade limpa, manter a cidade com o mato cortado, as árvores aparadas, enfim. Deixar a cidade, manutenção da cidade, que é o que a gente chama de zeladoria, né? Então, deixar a cidade bonita, em ordem. E as questões de infraestrutura, que é recapeamento, tapa-buraco, guia, iluminação pública. Então, são questões também que são corriqueiras. Agora, o que eu vejo de fato, né, que eu espero de fato da cidade, são questões mais voltadas para as questões do ser humano. Eu acho que é investimento em educação, esporte, cultura. Acho que é uma vertente alicerçada principalmente pela educação, né, com os braços aí ramificados aí nesses outros setores, mas eu acho que é o que de fato vai transformar a nossa sociedade. Por que tem tanto lixo lá na Daniel Soubia? Porque talvez falte um pouco mais. Aí eu estou falando de educação não apenas no sentido formal, mas educação cultural também, né? Cultural, porque às vezes é uma cultura da pessoa. A pessoa mais bem formada, ela se educa também melhor, sim, até por uma questão de não jogar lixo no chão. Quantas vezes eu fui para competições com os meus alunos, a gente guarda às vezes o papel no e aí eu já fiz bolso, aluno voltar, né, e pegar lixo no chão. Isso, falar, não, volta, pega e joga no lixo. Exatamente. Aí não é um local adequado para você jogar. Então eu acho que tudo isso são questões importantes. Mas eu ainda falo, o meu sonho, que eu vejo,
é uma Catanduva ainda que invista maciçamente na educação, que promova essa transformação na base, né, da nossa sociedade, que são os nossos jovens, as nossas crianças, para que nós tenhamos melhores empreendedores, profissionais. Com mais enfim, oportunidade, né, através da educação. Porque a pessoa, quando ela se transforma, ela transforma o meio onde ela está inserida. Sim. E, consequentemente, transforma toda a sociedade. Então, quiçá tenhamos aí uma educação sempre sendo a menina dos olhos dos nossos administradores. E aí, concomitantemente a isso, projetos na área de educação, porque uma boa educação ela está ali amparada por vários projetos esportivos, culturais. Até inclusivo, né? Eu vi que você tem trabalhado bastante nessa parte de inclusão, de autismo, né? Que é uma necessidade aí de políticas públicas voltadas a isso. A gente vê tantos pais e mães que ainda sofrem com filho autista, né, nas escolas. Então eu vejo que até teve uma autora de um livro, né, de autismo que você Nós trouxemos a Aline Campos, né, para uma live com os professores. Ela escreveu um livro, ela é autista, mãe de autista, e ela escreveu um livro, ela mora em Brasília, Distrito Federal, e ela escreveu uma cartilha, na verdade, contando ali através de um modo ali bastante didático o cotidiano, as dificuldades ali de uma criança autista. E aí esse trabalho, ele tem sido levado para muitas cidades. E Catanduva, eu tive o privilégio de conseguir trazer. A gente está lutando agora para a impressão dessas cartilhas, para que esse segundo passo seja dado, que é de fato incluir essas cartilhas aí no cotidiano das crianças, para poder amparar melhor, dar um melhor subsídio aos professores, ou mais do que isso, mostrar para as crianças essa realidade que já faz parte do cotidiano deles, porque hoje os autistas, os transtornos estão presentes dentro das salas de aulas. Essas políticas inclusivas, elas estão cada vez mais presentes e cada vez mais nós vamos nos deparar com essas diferenças, né, entre aspas. E é necessário que as crianças estejam preparadas e as famílias, principalmente, também estejam preparadas para que possam educar bem os seus filhos, para que esses também possam receber bem essas crianças com necessidades especiais. Inclusive, nós estamos fundando aí uma associação em Catanduva, que vai ter como presidente a Andréia, que é assessora. Ela é mãe atípica também. Ela é minha assessora, mãe atípica, esposa atípica. E que vai dar um amparo aí para as mães. É uma associação voltada especificamente para as mães atípicas. Ela vem com um formato diferente. Eu tenho certeza, já tem alguns médicos fazendo parte. Enfim, vai ser algo realmente que tenho certeza, vai deixar marcas profundas aí nessas questões relacionadas ao cuidado com essas mães, que é a primeira a sofrer quando se descobre, né, como se vê, quando se vê dentro dessa situação, é a primeira que sofre. Muitas vezes fica sozinha porque o marido abandona. E quando é pequenininha, a mãe às vezes não sabe o que tem, aí leva no médico e também o médico muitas vezes demora para dar um diagnóstico correto, né? Então a criança ela passa a sofrer mais e a mãe junto. Né? Todos sofrem. Para os professores também, até pouco tempo era algo também novo. Eu sei, porque eu estou dentro de escola há quase 30 anos, eu sei das dificuldades. Que é novo para todo mundo. Às vezes acha que é uma birra, aquela criança é birrenta, se joga no chão. E se a gente olhar para trás também, Natália, a gente vai ver que a gente tinha os amigos também na nossa época de escola, que a gente não entendia. Diferente, né? Falava que aquela ali às vezes é muito reservada, não conversa, não olha no olho. E que hoje começa a fazer sentido, né? Falar, olha, de fato não era bem isso que a gente pensava, eram outras situações. Mas que bom que hoje nós possamos estar aqui discutindo, falando sobre isso. E que bom que temos pessoas em Catanduva pensando sobre isso. Espero que os nossos executores, né, o Executivo Municipal e mais vereadores sempre em maior quantidade e em bom nível possam trazer esses assuntos para abraçar essa causa que é tão importante. Possamos abraçar, trazer, porque de fato transforma, é o cuidado que nós temos que ter com as pessoas da nossa cidade, né? Exatamente. Bom, você também, eu queria que você falasse como vereador, o que mudou assim para você, o seu ponto de vista hoje, não só como cidadão, como vereador? O que você olha hoje que você vê diferente? Olha, Natália, a gente quando assume uma posição política, né, um mandato, a gente começa a ver o mundo por um outro ângulo.
quando você está fora, né, quando você é um cidadão, né, como você, como qualquer outro, que está vendo a política de fora para dentro, a gente tem uma visão. E, obviamente, que quando você assume o posto, você começa a ver por um outro prisma. Você deixa de criticar tanto, né? Porque você não tem o conhecimento, você critica. Sim, não, mas eu acho que a crítica, ela faz parte do processo e é bom que ela aconteça dentro de uma razoabilidade, obviamente, né? Eu acho que é interessante, é bom que ela aconteça até para que as pessoas não fiquem inertes, aí, paradas, né, acomodadas, o vereador ou o agente político. Mas a visão muda bastante. A gente começa a ver muitas coisas que às vezes a gente cobrava, a gente vê que talvez não consiga ser daquela forma como a gente pensava. É como você, né, a gente fala que é o ponto de vista, como você vê, né? Se você está dentro de um ônibus, o professor conta tanto essa história. Se você está vendo uma pessoa jogando uma bolinha, ela está indo para cima e para baixo. Se você está fora do ônibus e vê a pessoa jogando a bolinha, ela está indo para cima e para frente. Então, é a mesma bolinha, são as mesmas pessoas, os mesmos objetos, mas vendo de posições diferentes. Sim. Parece que são coisas muito diferentes, mas são as mesmas coisas. E dá uma ampliada na visão, porque quando a gente está do lado de cá, que a gente é só cidadão, a gente quer que a coisa aconteça, a gente reclama, a gente critica, a gente não entende como que funciona. Né? Então, a máquina pública, a gente não entende que tudo demora, é um processo. Se é uma lei, não é de uma hora para outra que é aprovado, tem todo um processo e é tudo muito devagar, né? Sim. Então, aí quando você está vereador, você consegue compreender melhor como que funciona a cidade, né? Exatamente. A máquina pública, ela é engessada, ela é difícil de você poder concatenar, juntar, poder fazer com que ela possa, de fato, acontecer. Uma simples compra no meio público não é uma simples compra, né? Demanda uma série de situações. Então, a gente, obviamente, agora, no exercício do mandato, do cargo, a gente tem uma visão diferente, mas nunca tirando aí aquela condição do eleitor, do cidadão, de cobrar, de se indignar. Isso faz parte Sim. do processo, é importante. E a gente sabe que... E a gente tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado, tem que ter estrutura emocional para lidar com essas situações. Porque às vezes paciência. Porque às vezes pessoas muito próximas a você vão te cobrar, vão falar coisas que você às vezes vai julgar que não mereceria ouvir, mas que você está naquela posição ali, você tem que ouvir e tentar, de alguma maneira, tentar mostrar o outro lado, mas também em alguns momentos saber absorver aquilo, ver o que dá para ser mudado, o que dá para ser feito e também seguir a vida, né? Ô Gleison, olhando aí nesses 3 anos e meio como vereador, o que mudou na sua vida? Qual que é a lição que você tirou de tudo isso, principalmente com contato com o cidadão hoje? A gente sempre... a nossa primazia ali dentro do gabinete é a humanização, né? Então nós somos uma equipe hoje, né? Somos em 3, sou eu, o Gleison, a Andréia e o Leandro. Nós estamos ali hoje para bem atender as pessoas e olhar de fato para as pessoas e entenderem a necessidade, e mesmo quando não é possível atender aquela demanda, né, dar toda a atenção, mostrar para a pessoa os caminhos, as opções ou outras opções que nós temos, para que ela se sinta de fato acolhida. Mas eu falo que o processo de humanização é aquilo que de fato mais tem sido feito, levado a dentro do nosso gabinete ali, para o atendimento das pessoas, para poder fazer com que as pessoas de fato se sintam bem acolhidas e que confiem, né, que o Legislativo Catanduvense possa ser uma instituição que a população tenha confiança e confie, principalmente. Tinha locais, bairros, por exemplo, aqui da cidade que você não conhecia, ou problemas que você desconhecia antes de ser vereador e que você passou então a ter conhecimento de tudo isso, de locais que muitas vezes você não sabia como que era? Olha, a gente sempre conheceu bem a cidade como um todo, mas é claro que nós estamos todos os dias, na verdade, em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, a gente está todos os dias aprendendo coisas novas, né? Vendo coisas novas, situações novas, e é óbvio que eu me deparei com muitas situações que eu não imaginava realmente que pudesse acontecer. Então eu falo que eu tenho tido, né, tenho buscado ser o mais maleável
possível, me colocado sempre de uma forma a poder compreender, porque de fato surgem situações que a gente não se deparava no nosso cotidiano, não fazia parte do nosso dia a dia. Eu não falo só de coisas ruins, não, tem coisas boas também que a gente não sabia que acontecia, políticas públicas que fazem diferença que a gente não conhecia e que a gente passa a conhecer, passa a saber. E a vida é um eterno aprendizado. Então, passei a conhecer muitas coisas que antes não conhecia, né, locais, ruas, e conheci muita cidade na campanha também, né, fazendo campanha há 4 anos atrás, e eu acho que tudo foi um grande aprendizado. Hoje, colocando na balança, acho que tudo valeu a pena, tudo foi muito bom e continuo aprendendo todos os dias. Se tiver a oportunidade de ficar mais 4 anos, tenho certeza que vão ser mais 4 anos de muito conhecimento, de muito aprendizado, que a gente tem que aprender todos os dias um pouquinho. Eu lembro que na campanha, por exemplo, o Padre Oswaldo, ele tinha o caminho dele, que era ali o bairro Bom Pastor, aquela região. E eu lembro que eu levei ele para o Alpino. Falei, um bairro muito pobre. Se não for o mais pobre, está entre ali os... Provavelmente, né, mais pobre. Mais pobre. Então, passou a enxergar um problema muito grave ali. Por exemplo, que ali no bairro, as pessoas, além de ninguém ter escritura, porque não existia, por exemplo, um mapa na cidade, ele não constava no mapa. Então, não tinha rua, não tinha aquelas casas, não existiam no mapa. Então, assim, a gente andando, né, começa a observar necessidades, pobreza, que muitas vezes tem gente que fala assim, não, Catanduva não tem gente pobre. Falo, mas como não? Eldorado, tem muita gente pobre, que inclusive o Eldorado, né, para quem não se lembra, era ali da favela, né, que era a antiga favela, e muita gente hoje mora lá, tem as suas casinhas, mas lá no Alpino ainda é muito barracão, barracas, né, e casas que foram construídas uma em cima da outra. Então, até teve um mutirão lá para entrega, né, das escrituras para o pessoal. Teve. O Alpino realmente enfrenta grandes dificuldades. Eu tive o privilégio de estar presente ali em algumas situações, ajudar algumas instituições que atuam ali, centros espíritas que fazem trabalhos bonitos ali, a própria comunidade religiosa, evangélica, católica, enfim, todos têm uma participação ali, mas de fato é um bairro paupérrimo e que necessita de um olhar. Essa é a visão que eu acho que é importante, né, para o administrador. Reconhecer os pontos mais frágeis da sociedade e buscar encontrar soluções que possam de fato transformar. Não é só ir lá e dar o peixe. Isso, nesse momento, quando você vê a dificuldade, a fome, você tem que fazer, é óbvio. Mas não é só isso. Eu acho que mais do que isso é você poder, de fato, transformar a vida dessas pessoas. E aí a gente volta na questão da educação, da formação, de um da esporte transformação. ali, um local adequado para as crianças. Quantos exemplos nós não vemos aí na televisão de pessoas transformadas, né? Pessoas pobres transformadas pelo esporte. Exatamente. Então você oportunizar esses jovens, essas crianças, a prática esportiva, cultural, aulas de teatro, de dança, de música. Tudo isso, em algum momento, é uma sementinha que você está plantando e em algum momento germina para transformar a vida dessas pessoas. Então a gente não pode abrir mão de uma formação integral principalmente desses bairros. Não que os outros bairros não mereçam, pelo contrário, né? Isso é uma coisa constante, perene. Cada bairro tem o seu problema. Tem as suas dificuldades. Mas a gente fala, o Alpino, de forma específica, como você colocou aqui, merece uma atenção muito especial por parte de todos os agentes públicos. Mesmo porque ali é um local muito vulnerável, tem muitas pessoas, além da pobreza, problemas de droga, né? Então a gente vê que ali precisava de um olhar assim mais humanizado, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Com muita atenção mesmo, levando, como você falou, o esporte ali para aquelas pessoas, uma cultura, né, para que as pessoas saiam da rua. Sim. A gente sabe que ali é muito afastado. Então, para ir num dentista é toda uma dificuldade. Alguém tem que ir lá levar essas crianças, né? Porque, como você falou ali do centro, tem o pessoal que é o centro espírita que eu vou, que ali é o núcleo, né, da irmã Amélia. Então, tem um pessoal que toda semana pega aquelas crianças e leva para um dentista que é longe, às vezes vem aqui, né, na Rua São Paulo, enfim. Então, a gente vê, falta um pouco do poder público, né, olhar e falar, poxa, vamos tentar ajudar de alguma maneira, né? Ali tem um espaço que poderia colocar um dentista ali, enfim.
né? Eu acho que falta esse olhar assim humanizado. É um olhar, como você disse, como chama a coordenadora lá do centro? A Valéria. A dona Valéria, exatamente. Por várias vezes nós já estivemos com ela, já fizemos doações para ela de campanhas que a gente faz de alimento todos os anos, mandamos lá, e outras coisas também que a gente fez. E a gente vê um olhar como o da Valéria tem pela população, né? Se mais pessoas, o poder público tiver esse olhar, tiver essa boa vontade, arregaçar as mangas, né, e estar ali para fazer, a gente transforma, né? A gente transforma a vida das pessoas, né? Como que você acha que a sua experiência de vida pessoal, por exemplo, contribui, né, para a atuação política? Olha, Natália, eu acho que nós somos... Todos nós nos constituímos ao longo da nossa vida, e todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conseguimos fazer dessas experiências, a transformação que a gente espera para a nossa própria vida. Pessoas que passam por experiências semelhantes, às vezes tomam rumos muito diferentes. Então, cada um de nós que estamos ali dentro da Câmara, ou cada pessoa que está no seu próprio ambiente de trabalho, ela é o espectro daquilo que ela vivenciou durante toda a sua vida, né? E como ela lidou com essas frustrações, como que ela lidou com os seus problemas, com os seus litígios, tanto internos como externos. Então, eu falo que a minha atuação hoje, a pessoa que eu sou hoje, o Gleison, né, que se constituiu como pai de família, como ser humano, como político, como trabalhador, é a somatória de todas essas experiências que eu vivi ao longo da minha vida, né? Ter saído lá de Minas, ter vindo para Catanduva, né, ter encontrado o esporte através do xadrez, do basquete, enfim. E tudo isso reflete as minhas ações. Ninguém deixa o que aprendeu ou os valores que tem dentro de si dentro de casa e sai e fala, hoje eu vou legislar, mas o que eu sou, o que eu aprendi, assim como os conceitos religiosos que você aprende, né? Óbvio que nós estamos num Estado laico onde as religiões não devem interferir no Estado de direito, nas decisões. Mas os valores que você aprendeu com as suas crenças, com a sua religião, elas fazem parte das suas decisões. Você toma decisões baseadas naquilo que está dentro de você. Na sua moral. Na sua moral, nos seus costumes, enfim. Naquilo que você aprendeu enquanto ser humano. Então, tudo aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu exerço hoje, seja lá como professor, como o tio Gleison lá da garotada, e é uma responsabilidade muito grande, né? Eu saí da escola para vir para cá para gravar com vocês. E aí a molecada chama o tio Gleison, fala do tio Gleison. Então você imagina a responsabilidade que não é para mim não decepcionar essas crianças, não decepcionar essas famílias, né? Então eu carrego dentro de mim essa responsabilidade. E eu tenho 2 filhos dentro de casa também, né? Um casal de filhos que eu também tenho que dar exemplo e mostrar como as coisas devem... Porque eu sempre preguei algo dentro da política, né? Da moralidade, da retidão, da correção. Então se eu entrasse ali e fizesse diferente... Para mim seria algo realmente sepulcral, né? Porque seria, vamos dizer assim, o fim da carreira, né? Começaria e terminaria. Porque eu não faria nada daquilo que eu preguei minha vida toda. Então, isso que a minha atuação hoje, tudo aquilo que eu faço é a somatória de tudo isso que eu vivi durante a minha vida. Bati muita cabeça, né? Aprendi muito. Você imagina, né? Com 9 anos já órfão, morando em Minas, comecei a trabalhar muito jovem, fui para a roça, plantava café, plantava feijão, enfim, trabalhei como office boy, fui chapeiro, lavei carro, vim para Catanduva, minha tia me trouxe para cá, aqui trabalhei lá no clube de tênis, onde comecei, meu primeiro trabalho foi lá no clube de tênis. Eu falo que quando eu vim para Catanduva eu tinha uma grande oportunidade, eu soube aproveitar, né? Porque aqui a minha tia me deu condições melhores de me desenvolver enquanto ser humano. E de estudar lá, eu já estudava à noite, com 14, 15 anos eu já estava estudando no período noturno lá na cidade de Poços de Caldas. Aqui eu vim, estudei no Nicola Mastrocola, fui fazer o técnico no Elias, então tive condições melhores, né? Aí que eu falo, né? As oportunidades que as pessoas têm, muitas vezes o poder público tem que criar essas oportunidades para as pessoas poderem, quando querem também, poder abraçá-las, né? Também não adianta você dar oportunidade para quem não quer crescer, não quer se desenvolver. Mas esse é o Gleison, né, que se transformou aí ao longo dos anos, e o que eu faço hoje, aquilo que eu coloco na minha vida profissional e na vereança, é a somatória de todas essas experiências aí vividas, duras e algumas doces experiências vividas aí ao longo dos anos. Por exemplo, o esporte, o xadrez, que fazem parte da sua vida, né? Você também conseguiu
trazer aí, fazer projetos, algumas coisas voltadas ao xadrez, por exemplo, como vereador? Eu sempre gostei muito de esporte. O esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu joguei muito futebol, desde de moleque. E quando vim para Catanduva, me encontrei. Eu joguei vôlei também lá em Poços. E quando vim para Catanduva, me dediquei muito ao basquete e de forma muito acentuada com o xadrez. Então o xadrez realmente foi um divisor de vidas na minha vida. Eu falo que o xadrez, para quem conhece, para quem estuda, se dedica, ele é um verdadeiro espelho da vida. Através do xadrez você consegue traçar paralelos com muitas coisas do teu cotidiano. Eu digo com tudo. Classe social, né? Existem ali os peões, a realeza, a infantaria, a cavalaria, soldados, as raças, né? O branco, o preto, a ascensão social, quando um peão chega do outro lado e pode ser promovido a rainha, né? Então tem a ascensão, a pessoa que cresce na vida, as trocas, peças que às vezes valem menos, mas se você souber bem posicioná-la, ela vai poder valer mais até que uma outra peça mais valiosa, a proteção do rei, enfim. Se você for levar para o campo empresarial, né, você tirar o melhor de cada peça, é você saber extrair o melhor de cada funcionário, saber posicioná-lo bem numa boa função onde ele possa exercer. Então eu falo que o xadrez tem uma riqueza muito grande. E isso me impressionou, fez com que eu me dedicasse, estudasse. E aí eu fui trabalhar na área. Foi algo que de um hobby, de um prazer que eu tinha, se transformou em profissão. Em Catanduva eu comecei no clube de tênis a ministrar aulas. Fui para o Colégio São Mateus, contratado como professor de xadrez. Tive a oportunidade de conhecer, nesse meio tempo, o Dr. Antônio Ruete, que foi para mim uma inspiração política e também um exemplo de ser humano, né, do qual me orgulho muito de ter feito parte da sua vida. Saudoso Dr. Antônio. E através dele nós constituímos o Clube de Xadrez de Catanduva, levamos o xadrez para quase todas as escolas públicas de Catanduva. Nós tínhamos mais de 2.000 alunos anualmente praticando xadrez só nas escolas públicas. Através desse trabalho, nós conseguimos colocar o xadrez em praticamente todas as escolas particulares de Catanduva. Então, todos os professores que hoje estão nas escolas particulares ou foram meus alunos ou saíram dos projetos que nós tínhamos dentro das escolas. Constituímos aqui o maior jogador de xadrez do Brasil, na atualidade, que é o Luiz Paulo Supp, acabou de chegar recentemente da Colômbia, onde jogou o Continental. Aproveito para mandar um abraço. É o nosso grande expoente. Catanduva não tem noção do que esse menino representa para o xadrez, não só do Brasil, mas do mundo. Quantos anos ele tem? Ele deve estar hoje com 26 anos. É uma sumidade, requisitado até fora do Brasil. E é uma cria aqui de Catanduva. Começou pequeno, será? Começou com 7, 8 anos comigo. Olha só. Se transformou, levei para vários países para competir, se transformou, o primeiro nível de mestre que ele alcançou foi em Lima, no Peru, numa competição pan-americana, onde ele se sagrou campeão. Foi talvez uma das maiores alegrias que eu tive como técnico de xadrez nessa passagem dele. Foi campeão brasileiro, paulista, não só ele, tem uma história de grandes campeões aqui em Catanduva. Estou citando ele e em nome dele todos os demais que estão ouvindo, sintam-se representados, né? Porque se eu fosse falar de cada um não ia lembrar de todos e deixar alguém de fora, mas na pessoa do Supp, a gente fala, né, como nós temos grandes personalidades aqui dentro de Catanduva e que deixamos muitas vezes ir embora, né? E não é subaproveitado tanto como tantos outros, como o Altobelli, como tantos outros grandes esportistas de Catanduva. Mas através do xadrez eu pude me descobrir como uma pessoa que consegui transformar a vida de tantas pessoas. É impressionante como pessoas... Ontem eu tive uma experiência fantástica sobre isso. Eu fui numa repartição pública, encontrei com uma ex-aluna, hoje já casada, enfim, concursada. Nossa, mas você falar assim parece ser um velho. Eu tô com 46 anos, mas comecei a dar aula com 15, 16 anos. Eu comecei então bem jovem. Comecei lá no tênis, eu tinha 16, 17 anos a dar aula. E essa servidora pública, ontem, encontrando com ela falou, Gleison, você não sabe como você foi importante na minha vida. Eu dava aula de informática também na escola, né? Ela falou, o que eu sei de informática, o que eu aprendi foi das aulas que você deu, do xadrez, o que eu aprendi de raciocínio lógico, concentração. Você sabe como que isso foi importante para minha vida. A pessoa falou, me deu um depoimento para mim ontem,
que eu fiquei assim. É isso que vale, né? Eu falei, nossa, como eu marquei a vida de tantas pessoas e às vezes você não tem noção Sim. disso, né? Você não tem consciência disso. É porque todo mundo já teve um professor que marcou, às vezes aquele professor até mais, né? Que fica em cima, mas que marcou porque foi bom, fez a diferença. O Sup mesmo era uma criança problemática na escola. Ele dava muito problema de comportamento. Um belo de um dia, ele era o tipo do aluno que quando a mãe era chamada na escola, a mãe ia para receber reclamação. Um belo de um dia, ele está lá na aula de xadrez e eu observando ele, eu vi alguma coisa diferente. Da forma como ele movia, como ele pensava, muito agitado, extremamente agitado, ele não ficava parado, era a perna mexendo, braço, olhando para o lado, mexendo. Mas eu percebi algo diferente. E eu, no final da aula, eu chamei ele para conversar. Eu falei, Sup, ele tinha 7, 8 anos. Falei, você não quer fazer parte da nossa equipe? Porque a nossa equipe era muito boa, né? De xadrez da escola. Participava de competições quase todas as semanas. E ele estatelou o olho e falou, eu quero. Eu falei, então continua como você estava na aula hoje, participando, atento, que eu vou te convidar para você fazer parte da nossa equipe, para você viajar com a gente. Daquele dia em diante, esse menino mudou. Foi uma mudança radical no comportamento dele. Passado algumas semanas, nós tínhamos uma competição. Eu pedi para ele, falei, Sup, eu vou te chamar para você vir na competição com a gente. Você vai entrar na nossa equipe. Chama tua mãe para vir conversar aqui comigo. Era final de aula. Ele desceu para chamar a mãe no portão para a mãe subir para conversar comigo. A mãe chegou na sala com uma cara fechada, com uma cara feia, preparando o que ele vai reclamar do meu filho hoje. E eu comecei a falar com ela. Falei, olha, o Luiz Paulo está indo bem nas aulas. Eu queria que ele participasse com a gente. Estou entregando um comunicado para você hoje, autorizar a participação dele na viagem. O rosto da mulher foi se abrindo, foi se transformando. Ela não acreditava que estava ouvindo. E a partir dali nasceu um dos maiores enxadristas que o Brasil teve e vai ter durante muitos anos. Foi uma transformação radical. Esse menino fez dentro daquele tabuleiro que pouquíssimas pessoas fizeram no mundo todo. Minha filha está querendo me ensinar. Ai, uma oportunidade. Eu falo, uma hora você vai me ensinar, mãe. A aluna do tio Júnior, não é? Do tio Júnior. O tio Júnior foi meu aluno lá no clube de tênis. Começou comigo lá, morava em Tabapuã. A mãe trabalhou comigo. Ele, inclusive, foi trabalhar comigo no São Mateus, deu aula lá um tempo comigo. Depois hoje ele é um ótimo profissional, excelente professor. Tem uma liga gigantesca de xadrez regional e que faz eventos no estado de São Paulo. E ele é jornalista, estudou comigo. Fez faculdade jornalista, comigo. Enfim, é um multiprofissional, como a gente costuma dizer. Ele atua em vários segmentos, e em todos os segmentos que atua com bastante desenvoltura, uma excelente pessoa. E você com esse olhar assim mais apurado, eu percebo que diversas vezes você ocupou a tribuna para cobrar, né, das autoridades ali, que o esporte fosse algo também importante e que tivesse esse olhar, né, do prefeito, do secretário, para que as pessoas soubessem da importância do esporte. Eu vejo que você por várias vezes cobrou, por exemplo, piscina lá do conjunto esportivo, que há muito tempo tá naquela situação, pena, tá parada, né? E com isso tantas pessoas pararam de praticar ali a natação ali, né? Então a gente vê, e eu vi várias vezes você cobrando, né, do pessoal da Secretaria de Esportes. Então você vê que muitas coisas, como você falou, muitas coisas da sua vida você trouxe aí para a vida pública. O esporte me ajudou muito na construção da pessoa que eu sou hoje, mas demais, né? Aprender a ganhar, perder, a se dedicar, a se esforçar, a correr atrás. Então o esporte sempre foi uma válvula de escape também, né? Para os problemas do dia a dia, enfim. E eu entrei com essa bandeira, né, do esporte. Eu me lembro que no primeiro ano meu, no exercício da presidência, eu convoquei uma audiência pública lá no Teatro Municipal, onde nós reunimos não a totalidade, que isso é impossível, mas grande parte dos esportistas. A gente procurou mapear todas as modalidades, chamamos representantes de todas elas, e nós ouvimos cada uma das pessoas que estavam lá. Cada uma delas falou o que tinha de legal na sua modalidade, o que estava indo bem, o que precisava melhorar. Nós construímos ali um documento a partir daquilo, entregamos para o secretário de esporte. Caramba, olha, eu acho que é a primeira vez que aconteceu isso na cidade, falando, né? Olha, esse aqui é um livro de cabeceira, né? Você quer entender o esporte da cidade? Está aqui. O que cada um pensa, o que está vendo de positivo. As necessidades, que tem muita, né, coisa boa. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço para o Marco. Marco Braga é uma pessoa fantástica, um cara honesto, íntegro.
e que dentro das suas possibilidades ele tem feito, mas a gente reconhece que ainda tem muitas dificuldades e muitos problemas. E aí nós fizemos esses apontamentos, né? E a gente espera que esses apontamentos de fato saiam do papel e passem a fazer parte da vida dos esportistas da cidade. Sim. Né? Eu Que, lembro fato, que o esporte foi uma bandeira sua, né, na sim, campanha de 2020, né? Você e falou continua bastante sendo. Eu disso. tenho um contato muito forte com os esportistas, tenho acompanhado e a gente tem lutado para que o esporte de Catanduva permaneça, cresça. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer. A piscina é uma judiação, tá naquela situação ainda. Entra prefeito, sai prefeito, aquela piscina daquele jeito. Já era para ter sido corrigido, né? Parece que agora... Padre Oswaldo, vamos terminar essa piscina. Parece que agora foi um problema até que foi feito a metragem errada. Então agora eles estão tendo que refazer, né? Então, são situações que deveriam ter sido corrigidas, né? É verdade. A gente tem lá uma demanda recente agora, que é aquela quadra de tênis lá do conjunto esportivo. Nós não temos locais para se jogar tênis em Catanduva, locais públicos. Nós temos aquela quadra que não dá para jogar ali no conjunto esportivo, está ali parada, e tem uma quadra lá na Praça João Paulo II, que é a praça do aeroporto, mas que quem fez não sabia o que estava fazendo, porque o piso que eles colocaram lá, ele é impróprio para a prática de tênis. A pessoa não consegue parar em pé, a bolinha, então não serve para a prática de tênis. O pessoal vai lá muito para brincar, jogar bola, essas coisas, mas para a prática de tênis não dá por causa do tipo de piso. E não é justo, né, uma cidade como Catanduva não ter um local para as pessoas poderem aprender a jogar tênis. Inclusive, nós temos um amigo do Instituto Federal, o Elvio, é professor, e ele quer ensinar tênis gratuitamente para os jovens da comunidade. E precisamos dessa quadra. O Marco Braga já está em processo ali de licitação, de contratação, para que essa quadra em breve possa fazer parte ali do hall aí de espaços públicos para a prática esportiva de Catanduva. Vai ser um ganho muito grande para a cidade. Bom, já estamos terminando nosso bate-papo, mais de 1 hora, né? Se deixar, vai mais 1 hora. Assunto tem bastante aqui. E para terminar, Gleison, eu queria que você falasse qual o conceito mais valioso, né, que você já recebeu na sua vida na política. Tem uma frase, Natália, que é do João Paulo II, que fala que a política é a maior e melhor ferramenta de transformação social que nós temos para mudar a vida das pessoas. Na verdade, ela é atribuída ao Papa Francisco, mas ela foi dita primariamente pelo Ulisses Guimarães. Mas independente da sua origem, é uma frase, é um conceito que eu trago de fato para a minha vida, para o meu cotidiano político, para as minhas ações. Porque não adianta nós falarmos, como você já disse preteritamente, que nós não gostamos de política. Porque você pode até não gostar, mas alguém que gosta vai determinar os rumos da sua vida. Porque é através da política que nós vamos definir os valores, os preços, os impostos, quantos anos nós vamos demorar para aposentar, se vamos aposentar ou não, enfim. Tudo é definido dentro da esfera política e isso reflete diretamente na nossa vida. Então, sendo ela a maior e melhor ferramenta de transformação social, ela é algo importantíssimo para o uso, né? Eu, enquanto vereador, poder fazer as transformações que eu tanto espero na vida das pessoas. Porque o que mais me atrai na política, o que mais me faz me sentir bem enquanto vereador, como agente público, é poder transformar de fato a vida das pessoas. É poder interferir de fato no cotidiano das pessoas de forma positiva. Ou seja, que essas pessoas possam de fato saber que tem pessoas olhando por elas, pessoas sérias, que se dedicam, que se esforçam e que querem o bem, não só da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. E que as pessoas também elas entendam a diferença de política e de politicagem. Exatamente. Né? Porque hoje a gente vê as pessoas falando tão mal da política, na verdade não é a política. A política é bonita, ela é útil, ela serve para muita coisa, como eu estava falando. Porém, a politicagem é que tem atrapalhado e as pessoas estão pegando um pouco de ranço, né, da politicagem, que ela é suja, né? Infelizmente, a política ela tem muitas situações nada republicanas, são muitas as situações que muitas vezes são impublicáveis, que acontecem, é inegável, mas que a população saiba de fato escolher bem, né? As pessoas, tudo passa
pela mão, pelo voto, pela escolha das pessoas. Sim. Então que as pessoas possam, de fato, olhar o seu candidato, conhecer a vida pregressa do seu candidato, saber como o seu candidato pensa, se pensa, né, de uma forma parecida como ela espera, né, o que ela de fato quer realizar através da política. São projetos pessoais ou são projetos de fato que transformam a vida das pessoas? Pensando na coletividade, né? E que possam fazer boas escolhas, né? E eu falo que a política, as transformações, aquilo que nós esperamos para a nossa vida passa necessariamente pela mão, pelo voto de cada um dos nossos munícipes, de cada um dos nossos cidadãos. Que todos nós saibamos de fato escolher com seriedade, escolher bem, porque essas pessoas é que vão definir o futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Depois não adianta reclamar. E São pensar 4 na anos. sociedade, na coletividade, né? Não deixa se enganar, às vezes aí por uma cesta básica, eu vou votar nele porque ele me ajudou. Né? Não, pensando no bem da cidade, né? O que ele vai agregar, né? Quais são as propostas deles, dessas pessoas para o município, né? Para o bem, para o avanço, para o desenvolvimento da cidade, né? Sempre pensando em prol da sociedade, não, né? No meu caso, ele é bom para mim, não, ele tem que ser bom para a cidade. Exatamente. O ser humano tem muito de ser individualista, de pensar muito em si, mas que possamos de fato olhar, como você falou, para todos, um contexto mais amplo, uma visão um pouco mais abrangente, para que nós possamos fazer as transformações, alcançarmos as transformações que todos nós tanto esperamos. Bom, para finalizar, 3 anos e meio, valeu a pena? Cabelo branco, dor de Valeu cabeça? a pena, Natália. Eu não me arrependo. Em alguns momentos a gente titubeia, a família pede para a gente parar, muitas vezes. A minha esposa, de fato, não é uma adepta a eu continuar na política, mas eu gosto, eu vou em Porque é uma dedicação, né? É sofrido. E você fazer uma política correta, uma política que de fato vai ao encontro do que você espera e não do que a maioria, né, muitas vezes espera que você faça, de fato te ocasiona um pouco mais de problemas e de cabelos brancos. Mas vamos seguir em frente. E obviamente que isso passa também, como nós dissemos anteriormente, pela aprovação das pessoas, né? Vamos ver se as pessoas de fato acreditam que aquilo que foi feito de fato é aquilo que eu espero que eu tenha feito, né? O crivo popular vai ser feito no dia 6 de outubro e nós vamos ver o que de fato representou para a vida de cada um aí, né? Exato. O momento é a hora de trabalhar, de seguir o trabalho em frente, cabeça erguida, e aí depois compete a população aí as escolhas, né? Exatamente. E se você gostou dessa entrevista, desse bate-papo, deixa seu comentário aqui. Se tiver alguma pergunta que for referente aí ao vereador, a gente também caminha para ele, para que ele possa responder a cada um de vocês. Então, muito obrigada, né, a todos que estão nos acompanhando. Gleison, muito obrigada pela sua participação aqui, por essa aula hoje que você deu de política, hein? Foi uma aula muito boa. Acredito que muita gente conseguiu, pelo menos hoje, aprender a diferenciar o vereador do prefeito. É o hábito do professor, né? Tá Exatamente. querendo sempre ensinar alguma coisa. Mas, Natália, eu que agradeço a oportunidade, uma honra, um prazer muito grande estar aqui com você. A gente que agradece mais uma Espero vez. poder, em outras oportunidades, estar aqui novamente prestando contas do trabalho para a população. E estamos aí à disposição sempre que vocês precisarem. E que venha uma nova temporada por aí, né, Gleison? Se Deus quiser. Muito obrigada.